Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Wesley Costa e no vídeo de hoje eu vou trazer um conjunto de dicas que aumentam drasticamente a chance de você que deseja ser profissional de sucesso hoje e no futuro conseguir fazer com que o seu currículo saia da pilha de currículos recebidos para a pilha de currículos selecionados para uma entrevista. Nós estamos vivendo a indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Não dá para apresentar currículos hoje da mesma maneira que nós apresentávamos há 10, 20, 30 anos atrás. Então, se você está em busca de uma nova oportunidade, de um novo emprego, pega o seu caderno, pega a sua caneta, anota as dicas que eu vou trazer nesse vídeo. São dicas que eu trago de toda a minha experiência de entrevistar várias pessoas, vários candidatos, de receber dezenas e dezenas de currículos e com base nos últimos currículos que eu analisei, com toda essa experiência, eu resolvi montar esse vídeo, ou produzir esse vídeo para te ajudar a construir um currículo que eu considero o currículo matador, aquele que vai efetivamente te levar a ser chamado para o próximo passo ou aumentar drasticamente as chances de você ser chamado para o próximo passo, que é a entrevista. Bom, para começar, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: você sabe efetivamente o que é o currículo do profissional do futuro? O que é o currículo da quarta revolução industrial? O currículo nos dias atuais? O que esse currículo tem que ter? Tá claro para você isso? Eu não estou falando daquelas dicas triviais de montar o currículo em determinada ordem, em determinado padrão, colocar suas experiências. Eu não estou falando disso. Um erro muito comum que é cometido por pessoas com pouca ou com muita experiência, e eu recebo isso em vários currículos, aliás, na maioria dos currículos, é as pessoas acreditarem que o currículo é um resumo ou o conjunto de experiências, competências e habilidades que elas têm. E você vai falar assim, mas como assim? O currículo não é isso? Não. O currículo da quarta revolução industrial, o currículo do profissional que deseja ter sucesso no futuro, não pode, em hipótese nenhuma, ser um simples resumo das suas melhores habilidades, das suas melhores competências. Wesley, mas como assim? Por que não? Eu vou te explicar. Na prática, nós precisamos comunicar com o entrevistador, comunicar com o recrutador da maneira com a qual vai ajudá-lo a entender que você é o candidato certo ou tende a ser o candidato certo para aquela vaga. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: o que o recrutador está buscando? O que ele precisa? O seu currículo precisa responder essa pergunta. Então não dá para fazer um currículo mais extenso, cheio de páginas, ou um currículo que é o mesmo currículo que você manda para dezenas de vagas, para centenas de vagas. Na prática, a arte de criar um currículo passa por entender o que o recrutador, o que a empresa está buscando para aquela vaga. Ou seja, analisar vaga a vaga é fundamental para que você consiga dar a resposta para que a vaga está procurando. É mais ou menos o seguinte: o seu currículo ele precisa ser tão focado naquilo que o recrutador precisa, naquilo que ele busca, que na hora que ele lê o seu currículo, ele precisa falar assim: meu Deus, é essa pessoa, é ele, é ela, é você que eu preciso trazer. E ele precisa querer pegar o telefone e te ligar, ele precisa querer te acionar de imediato para te chamar para a entrevista. O seu currículo precisa responder a essa questão e trazer para o recrutador aquilo que ele efetivamente está buscando. Agora, como que a gente faz isso na prática? Como que a gente coloca no currículo aquilo que vai direcionar exatamente o que o recrutador está buscando? Na prática, você precisa pegar a vaga para a qual você está candidatando, da empresa que você está candidatando, analisar o que aquela vaga está pedindo, analisar o perfil das pessoas que atuam naquela posição dentro daquela empresa, de empresas semelhantes, entender os pedidos daquela vaga, entender as solicitações, competências, habilidades, experiências e moldar o seu currículo para atender aquela necessidade. O seu currículo precisa bater nas vistas do entrevistador, nas vistas do recrutador e responder exatamente o que está sendo pedido na vaga. Então não importa se você tem 1 milhão de experiências, se você tem várias, passou por várias empresas, tem vários cursos. Se aquela vaga pede pontos específicos, o seu currículo precisa enaltecer as suas competências, as suas habilidades e principalmente os resultados que você gerou, que são extremamente condizentes com aquilo que a vaga está pedindo. Por exemplo, se a vaga te pede
Experiência em vendas, se ela quer experiência em vendas, você tem que colocar toda a sua experiência em vendas. É muito mais importante você direcionar as experiências em vendas para aquela vaga, todos os resultados em vendas que você gerou, do que você falar que passou por 10 empresas, que você foi gerente, foi coordenador, foi não sei o quê, foi não sei o quê. Isso talvez seja pouco importante para aquela vaga. O seu currículo, ele precisa responder exatamente aquilo que a vaga está pedindo. Se a vaga está dizendo que você tem que ter a habilidade de conversar com pessoas, você precisa colocar no seu currículo os resultados que você já gerou no relacionamento com pessoas. O seu currículo precisa resolver exatamente a dúvida, a dor e a busca do recrutador. Não simplesmente resumir as suas competências, as suas experiências. Essa é a primeira dica, a primeira sacada. Ou seja, o que é o currículo hoje, o currículo do profissional do futuro, o currículo da quarta revolução industrial? É aquele currículo que responde exatamente o que o recrutador está procurando, exatamente o que aquela vaga demanda. Agora, qual é o melhor formato para um currículo? E eu tenho dois caminhos que eu vou apresentar para vocês. Um que é o currículo quase perfeito e o segundo com um exemplo que é o currículo que eu considero perfeito ou que fez com que eu contratasse a última pessoa que eu contratei, por isso para mim é um modelo de currículo que eu considero perfeito. Na prática, o currículo quase perfeito é aquele currículo que a gente faz no Word, onde primeiro você coloca seu nome, seus dados de contato e o seu LinkedIn. Dados de contato que eu estou dizendo é seu telefone, seu e-mail e no máximo a cidade que você mora. Não precisa colocar seu sexo, se tem filho, se não tem filho, qual que é a sua idade, o nome da rua, o número do seu apartamento, isso é irrelevante para a empresa naquele momento. O recrutador ele não precisa dessa informação. E olha só que interessante, o recrutador ele não quer perder tempo. O tempo para ele é precioso, ele recebe vários currículos. Então ele precisa saber primeiro, quem é você e como que ele faz contato com você. Se ele quiser mais informações, ele vai no LinkedIn. Em seguida, eu costumo colocar um resumo com as qualificações e as experiências, mas principalmente os resultados que eu gerei condizentes com aquela vaga, condizentes com aquela oportunidade. Ou seja, se a vaga está procurando um profissional que gera um resultado X, e eu gerei esse tipo de resultado em algum lugar, naturalmente isso tem que ser íntegro, tem que ser verdade, eu tenho que ter gerado, eu vou colocar e direcionar o currículo para aqueles resultados, e isso vai estar no início do meu currículo. Para quê? Para que o recrutador, quando ele lê o meu currículo, ele precisa ver que eu gero resultados exatamente onde ele está buscando uma pessoa que gera resultados. Eu gero os resultados que ele busca. Isso faz com que aumente muito a chance dele me ligar ou dele me acionar para ir para o próximo passo, para ir para a entrevista. Eu também gosto de colocar quais são os meus objetivos, porque isso dá para a pessoa que está lendo o seu currículo uma visão de que você é organizado e você planeja as coisas. O que você quer para o futuro? E, naturalmente, isso precisa estar atrelado ao que a vaga está buscando. Não dá para você colocar como objetivo, por exemplo, ser um gerente de vendas se você está procurando uma vaga ou se candidatando para uma vaga na produção. Não faz sentido. Os seus objetivos precisam estar extremamente atrelados ou diretamente atrelados com o que a vaga pede, com a carreira naquela vaga. E claro, as informações para o recrutador, elas precisam estar na ordem do mais recente para o mais antigo. Ele não quer saber, não é que ele não quer saber, mas é menos importante para ele ver que você lá em 1998 trabalhou com algo. É mais importante ele saber o que você fez agora, o que você fez recentemente. Ou seja, o seu currículo precisa entregar para ele aquilo que ele está buscando. Basicamente, esse seria um currículo quase perfeito. E aí você vai me perguntar, Wesley, então, qual é o currículo perfeito? Para mim, o currículo perfeito, independente se ele é feito no Word, se ele é feito com vídeo, se ele é feito com uma página, independente do formato que você utilize, ele precisa mostrar para o recrutador que você é o cara para aquela vaga, ou que você é a cara para aquela vaga. Ele precisa bater no peito do recrutador e falar assim, é essa pessoa. Agora, como que a gente faz isso? É através dos nossos resultados. E eu vou te dar um exemplo para você que tem ou não experiência em utilizar como referência. A última pessoa que eu contratei, ela me mandou o currículo da seguinte maneira. No início do currículo dela dizia, o meu currículo não representa as competências que eu tenho
para essa vaga. E logo de cara isso me intrigou. Por quê? Como é que a pessoa me manda o currículo para uma vaga dizendo que o currículo não representa as competências que ela tem? E aí ele me mandou o link do portfólio dele, o que ele fazia dentro daquela área que eu estava buscando e que gerava resultado, e quais eram os resultados dele. Quando eu cliquei no link do portfólio dele, eu vi exatamente aquilo que eu estava buscando. Ele fazia exatamente o que eu estava precisando. Só que tinha um detalhe muito interessante, isso não estava na carteira de trabalho dele. Ele nunca tinha trabalhado com a carteira assinada, nunca tinha trabalhado em empresas fazendo aquilo. Ele desenvolve um trabalho pessoal que fez com que ele desenvolvesse as competências que eu precisava e ele tinha isso pronto, feito. Na hora que eu bati o olho, eu falei assim, é exatamente essa pessoa que eu estou buscando. E aí, como exemplo, se você é engenheiro e você conduziu obras semelhantes àquela obra que estão sendo pedidas na vaga, manda foto da obra. Fala assim, olha, foi esse prédio aqui que eu construí, foi ele que eu ajudei a construir e eu fiz isso e isso. Naturalmente o recrutador vai olhar para a necessidade dele, vai olhar para a foto da obra, como esse exemplo, vai falar assim, é essa pessoa que eu estou precisando. Ou seja, não importa se o seu currículo vai abranger 1 milhão de competências, importa se você consegue mostrar que você domina e entrega os resultados que aquela vaga exige. Então não adianta você ter 1 milhão de experiências se aquilo que você colocar no seu currículo não foi exatamente aquilo que a vaga está precisando. E não importa se é no Word, se é um vídeo, se é uma página na internet ou se é uma foto. É fundamental que você mostre para o recrutador que você é o cara para a vaga. Uma dica extremamente importante para você, profissional que deseja ter sucesso no futuro, que deseja uma nova oportunidade, conquistar a possibilidade de uma entrevista para sim chegar nessa oportunidade, é, por incrível que pareça, não especificar qual cargo que você busca. Como assim, Wesley, não especificar o cargo que eu busco? É não especificar. Eu vou tentar te dar exemplos, tá? E tentar te mostrar na prática por que isso é tão importante. Hoje, com a quarta revolução industrial, com todas as transformações que nós estamos vivendo, as profissões, as funções e os cargos estão se transformando o tempo todo. Então, muitas vezes, uma vaga é anunciada com um conjunto de habilidades, competências ou com título de profissão que você nem conhece ou que não está no seu dia a dia ou que não está no seu currículo. E aí o recrutador, quando pega o seu currículo e quando pega a descrição da vaga, ele olha o seu currículo, olha a vaga e entende que você não é uma pessoa qualificada para aquela vaga ou o seu currículo não casa exatamente com o que aquela vaga está buscando, especialmente nas novas profissões. Eu vou tentar te dar 2 exemplos simples. Primeiro, vamos imaginar que você é advogado, formou em Direito, e você coloca, meu objetivo é atuar como advogado. E lá na vaga está escrito, por exemplo, uma das vagas está escrito que eles estão em busca de um consultor jurídico. O consultor jurídico não é um advogado, ele não executa as funções que um advogado executa. Na maioria das vezes, sim. Você poderia, se você é advogado, assumir aquela vaga, talvez seja a pessoa mais qualificada para isso, talvez sim. Mas pode acontecer do recrutador olhar para o seu currículo, olhar para a vaga e entender que eles são incompatíveis porque você colocou como objetivo um cargo que não é o que está descrito na vaga. Quer um outro exemplo? Quando a gente faz busca de vagas na internet, eu utilizo muito o LinkedIn para verificar os candidatos que estão se candidatando, né? As pessoas que estão se candidatando às vagas que eu disponibilizei ou às vagas que as empresas que eu trabalho disponibilizaram. E da mesma forma você pode utilizar essa ferramenta para buscar as vagas. E quando você busca por um cargo específico, você perde uma série de oportunidades. Eu vou te dar um exemplo. Se você quiser fazer o teste, entra no LinkedIn, vai em vagas e pesquisa exatamente o que eu vou te falar. Eu fiz esse teste hoje, pouco antes de gravar esse vídeo. Vamos imaginar que você é um profissional de uma das novas profissões, um especialista em marketing e, como especialista em marketing, você estudou análise de marketing, você coloca no seu currículo que você é um analista de marketing. Naturalmente, quando você vai procurar vagas, você procura como analista de marketing. Digita aí no LinkedIn, analista de marketing, e olha para o Brasil quantas vagas ele representa, quantas vagas ele traz. E aqui na minha busca, ele trouxe pouco mais de 2.200, quase 2.250 vagas hoje abertas no Brasil. Quando você pesquisa só a palavra marketing, ele traz mais de 15 mil vagas disponíveis.
E é uma diferença absurda, quase 16 mil vagas disponíveis. O mesmo vale para o seu currículo. Se o seu currículo especifica uma vaga ou uma profissão específica, né, se ele coloca lá que você quer aquele cargo, aquela profissão, aquela função, você limita drasticamente o volume de opções. Só nesse caso do marketing, se você pesquisar analista de mídias sociais, especialista em mídias sociais, especialista em marketing, marketing digital, traz tantas vagas, tantas possibilidades, que se você trava no seu currículo uma dessas possibilidades, uma única vaga dessa, um único cargo desse, esse seria o termo mais adequado, você limita a sua opção e você dificulta a vida do recrutador. O currículo do profissional que deseja atingir o sucesso precisa estar no LinkedIn. O LinkedIn hoje é a ferramenta mais adequada para o seu currículo ficar disponível para todas as pessoas. E olha, eu não sou fã de ferramentas. Na prática, eu utilizo as ferramentas que estão me trazendo mais resultado. E o LinkedIn hoje, para todos os profissionais, é uma ferramenta excepcional. Amanhã pode não ser, mas hoje é. Por quê? Primeiro, o seu currículo fica público. As pessoas têm a possibilidade de verificar suas informações e acredita-se que você não vai mentir ou não vai colocar alguma inverdade dentro do currículo numa apresentação 100% pública, que a sua empresa, quem te conhece, todo mundo pode ir lá e verificar. Então isso traz mais credibilidade para seu envio e isso traz mais facilidade para o recrutador. Também te permite interagir mais com a rede e mostrar dentro dessa mídia social que é 100% profissional suas capacidades, o que diretamente aumentam a chance de você ser contratado. Um outro ponto muito interessante é que pessoas que trabalharam com você, pessoas que te conhecem, podem ir dentro do LinkedIn e recomendar o seu trabalho. E isso é muito interessante, por quê? Porque é uma recomendação pública. E uma recomendação pública ativa um gatilho na mente das pessoas, que é o gatilho da prova social. Quando um recrutador entra no LinkedIn e visualiza que você é um profissional recomendado por colegas, por pessoas que trabalharam com você, naturalmente isso aumenta as chances dele te selecionar para uma entrevista e mostra também que você tem uma atuação ativa. Claro que você precisa ter, não basta só cadastrar o currículo lá e esquecer de interagir com a rede. É fundamental que você interaja com a rede para mostrar suas capacidades e as suas competências e aumentar naturalmente as chances de que um recrutador te encontre. As empresas, eu não sei se você sabe, mas as empresas estão de olho no LinkedIn. Eu já recebi vários contatos pelo LinkedIn de empresas no Brasil e no exterior me convidando para fazer parte do quadro delas. Quer dizer, eu nem precisei mandar o meu currículo, elas encontraram o meu currículo e me convidaram para, assim, participar desses processos seletivos. E esse é o melhor dos cenários. Você quer correr atrás das vagas, correr atrás das empresas ou que as empresas corram atrás de você. Me lembro de um profissional, amigo meu, trabalhou comigo, a gente trabalhava junto nessa época, uns 4, 5 anos atrás, e o LinkedIn encontrou ele, encontrou o currículo dele e ele foi contratado pela Fiat através do LinkedIn, foi para um cargo de gestão lá dentro da Fiat aqui em Minas Gerais, exatamente pelo LinkedIn, todo o processo feito pelo LinkedIn. Hoje, o seu currículo precisa estar atualizado dentro dessa mídia social e você precisa estar agindo ativamente. E a única coisa que eu sugiro é, nas informações de contato do seu currículo, aquele PDF que você vai mandar para a empresa, coloque o link do seu LinkedIn e o resto, se o seu trabalho foi bem feito, naturalmente isso vai aparecer. Claro que com as recomendações públicas do LinkedIn, se você conhece alguém que trabalha naquela empresa para a qual você está mandando a vaga, ou que você está se candidatando à vaga, e aquela pessoa pode te recomendar, liga para ela, pede uma recomendação no LinkedIn, tira uma foto dessa recomendação e coloca no seu currículo. Pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença para te passar do pilha de currículos que são enviados ou são recebidos pelo recrutador para a pilha de currículos selecionados para entrevista. Como construir um currículo matador, um currículo que vai sair da pilha de currículos
recebidos, para a pilha de currículos selecionados para quem não tem experiência, para quem está buscando o primeiro emprego ou está buscando a primeira oportunidade naquela área. Às vezes você tem muita experiência numa área, mas está em busca de uma nova profissão e nessa nova profissão ninguém nunca assinou sua carteira porque é a sua primeira tentativa dentro daquela área. Como fazer com que o seu currículo encante o recrutador e mostre para ele que você é a pessoa certa para aquela oportunidade, para aquela necessidade. Para te explicar o como fazer isso, eu vou tentar trazer uma história que eu acredito que exemplifica ou que dá dicas importantes nesse sentido. Primeira coisa é você olhar para as experiências que você teve, mesmo aquelas que não foram dentro de uma empresa, mesmo aquelas que não foram dentro de um ambiente profissional. Quando eu comecei a minha carreira e quando eu fui começar a tentar trabalhar como gestor, como gerente, coordenador, uma das dificuldades era eu não tinha experiência como coordenador. Eu era analista, eu era um programador de sistemas e eu não tinha experiência como coordenador e as vagas pediam experiência como coordenador. E aí eu pensei, bom, como que eu vou fazer para poder mostrar que eu tenho conhecimento, que eu consigo fazer isso? Eu voltei nas experiências que eu tinha fora do ambiente profissional. No meu caso, quando eu completei 18 anos, eu me inscrevi, eu me alistei para o Exército. Eu comecei como soldado e em seguida eu virei cabo. Como cabo, eu comandava um pelotão de aproximadamente 50 pessoas, para algumas atividades específicas, naturalmente, mas uma das características, e que eu me lembro até hoje, eu coloquei isso no meu currículo, foi eu conseguia manter, eu tinha que manter uma cadência, uma sinergia entre aqueles homens, aquele pelotão, para que o pelotão, em todos os procedimentos ou em todas as ações que ele executasse, ele conseguisse fazer isso com perfeição. Naturalmente, essa foi uma das características que eu coloquei no meu currículo para a vaga de gestão, para a vaga de coordenação, a capacidade de coordenar quase 50 pessoas para que a entrega acontecesse de maneira sinérgica, de maneira a gerar mais resultado. Eu não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro que a sinergia daquele grupo era um ponto extremamente importante. E lógico, a capacidade de liderança. Então eu também coloquei no meu currículo que eu tinha experiência em liderança. Naturalmente, a minha experiência em liderança era a experiência no Exército, mas essa é uma pergunta que você deixa para a entrevista. Na hora da entrevista, quando o recrutador te perguntar, você vai explicar para ele qual é a sua experiência. E funcionou comigo. Claro, não era nenhuma mentira, eu realmente tinha aquela experiência, não tinha nada no meu currículo que dissesse que eu tinha trabalhado numa empresa como coordenador, como gestor, mas tinha no meu currículo que eu tinha experiência em liderança, que eu conseguia fazer uma equipe de 50 pessoas trabalhar de maneira sinérgica. Um outro exemplo também que eu vi de uma mulher, uma mãe, que tinha ficado um bom tempo fora do ambiente de trabalho e quando ela voltou, ela estava com muita dificuldade. Por quê? Quando os recrutadores perguntavam para ela o que ela tinha feito recentemente ou analisavam o currículo dela, viam que as experiências dela recente nos últimos meses ou nos últimos 2, 3 anos não estavam preenchidas no currículo e muitas vezes ela não era nem chamada para entrevista. E aí o que ela fez? Ela alterou o currículo dela colocando nos últimos 2, 3 anos, que era o período que ela tinha ficado fora do mercado de trabalho, as competências que ela tinha desenvolvido cuidando da casa e dos filhos dela. E uma que me vem à cabeça, que eu me lembro, era a resolução de conflitos. Ela foi se candidatar para uma vaga onde o primeiro item, o mais importante para aquele recrutador, para aquela vaga, era resolução de conflitos. E, gente, o que ela fazia quase que o dia inteiro? Ela resolvia conflitos entre os filhos dela. E eu não sei se é fácil ou se é difícil resolver conflitos, eu tenho um filho só. Nesse ambiente eu realmente não sei se é fácil ou se é difícil, mas ela enalteceu ou ela destacou no currículo dela as experiências e como que ela resolvia conflitos. Sem naturalmente dizer que eram conflitos de criança, mas ela colocou a verdade. Ela era capaz de resolver conflitos e conflitos que naturalmente tinham certa similaridade com os conflitos que a empresa precisava. E ela foi chamada para a entrevista e quando chegou na entrevista, ela explicou a experiência dela, a capacidade de resolver conflitos e ela mostrou para o recrutador que a experiência dela não era numa empresa porque ela estava dentro de casa com as crianças, mas que ela era capaz de resolver. E eu me lembro dessa história de vários pontos que ela comentou, mas o que está mais latente na minha mente é a resolução de conflitos. Era uma capacidade, uma experiência, uma habilidade que ela detinha. E claro,
Se você está começando a sua carreira em determinada área, eu acho que uma das coisas que você precisa destacar no seu currículo é a capacidade ou a vontade de aprender. Dentro dos objetivos do seu currículo, precisa estar destacado a vontade de aprender. Porque quando você for para a entrevista, quando o recrutador te perguntar e você explicar que as suas experiências, por mais que não tenham sido de carteira assinada, elas são experiências e que te levam a ter competência para resolver aquele conflito, foi o exemplo que eu dei, mas para resolver as necessidades daquela vaga, nesse momento, a dúvida que vai polgar na cabeça dele vai ser: será que ele está ou que ela está disposto a aprender? Será que ele tem capacidade de aprender na velocidade que a gente precisa? E deixar isso claro no seu currículo. E naturalmente na entrevista também vai fazer toda a diferença. Mas entrevista é um assunto para um outro vídeo. Hoje eu queria falar de pontos que eu julgo super importantes na construção do currículo. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha sido útil e mais do que isso, que ele faça a diferença para que você consiga a sua oportunidade, para que você consiga a sua vaga, para que você seja chamado para a entrevista e seja contratado. Muito sucesso, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.